Agora sim, bora começar o vídeo com aquele tradicional. Bora direto para notícias, quero falar sobre o custo-benefício de Leonardo Jardim. Técnico do Cruzeiro vai muito mal até aqui. 7 partidas, uma única vitória, 2 empates e 4 derrotas. Única vitória contra o Mirassol na estreia do Campeonato Brasileiro. Ele tem também no seu currículo a eliminação no Campeonato Mineiro com 2 empates diante do América. E aqui que vem a parte importante, esse aproveitamento horroroso, acompanhado de um dos maiores salários do futebol brasileiro. Leonardo Jardim e sua comissão técnica custam 3 milhões e 300 mil dólares por ano. Esse valor equivale a 1,5 milhão de reais por mês. Treinador português que eu entendi como excelente alternativa e escolha no Cruzeiro, mas a percepção que eu tenho é de que a forma de jogo que ele pensa não casa com esse atual elenco e o Cruzeiro vai para a partida super importante contra o São Paulo com um enorme ponto de interrogação também em relação ao treinador português, especialmente porque depois da derrota pro Moshur Cruna na quinta-feira em jogo da Sul-Americana, o treinador afirmou que já havia comentado com o dirigente, com o dono da SAF do Cruzeiro, Pedro Lourenço, que esse time não tem capacidade para brigar por títulos, algo que incomodou demais aos jogadores de futebol. Não vou ficar nem um pouco surpreso se a passagem do técnico não durar mais do que um mês. Ele tem pouco mais de tem 2 meses e 1 semana. É possível que o Leonardo Jardim caia sem nem completar o período de experiência, que equivale a 90 dias. Fala galera, chegando com as primeiras informações do Cruzeiro neste domingão de jogo diante do São Paulo. O Cruzeiro precisando de buscar um bom resultado aqui na capital paulista. Novidades entre os relacionados, garotos da base, campeões com a seleção brasileira sub-17. Tudo isso você confere a partir de agora na Samuca TV. Vamos lá pessoal, antes aquele pedido sempre importante para você deixar o like, hein? É só clicar aí no joinha, você vai curtir o vídeo. Você que ainda não é inscrito aqui na Samuca TV, faça a inscrição, na sequência ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Vamos juntos com as primeiras do dia, sempre com o oferecimento de KTO, kto.bet.br, na hora de apostar, na hora de palpitar, com responsabilidade, proibido para menores de 18 anos na KTO. Cada jogo é único. Deixa eu começar aqui falando do título da Seleção Brasileira Sub-17, Campeonato Sul-Americano, e o Cruzeiro com 3 representantes. O Vitor Hugo, que é primo do Éder Militão, zagueiro do Real Madrid, ele até entrou no segundo tempo, fez menos jogos. Cauã Prates e Felipe Moraes. O Cauã, que é lateral esquerdo de origem, deve até subir para o profissional com a negociação do Marlon, só que na seleção brasileira ele também jogou como um quarto zagueiro, né? Um zagueiro ali pela esquerda e foi muito bem, bastante elogiado, titular absoluto da seleção sub-17, e o Felipe Moraes também meio atacante. Os dois aí foram titulares no jogo da final e o Vitor Hugo, o zagueiro, acabou entrando no decorrer da partida. Os 3 agora voltando, todos ainda com idade sub-17, mas o Cauã Prates é uma joia aí da base do Cruzeiro, tem uma multa muito alta, 16 anos apenas, é um jogador de porte físico bem elevado e por isso vai trabalhar com o profissional como lateral esquerdo ali, suplente do Kaique, que assume a titularidade com a saída do Marlon. O Cruzeiro chegou ontem, veio de voo fretado, desceu em Guarulhos, até o hotel Hilton Morumbi, onde está concentrado, e com 2 novidades na lista dos relacionados. O zagueiro Janderson, como o Jonathan Jesus está suspenso, o Janderson fica como opção no banco, e aí o Murilo Hickman, volante, também voltando a aparecer, tinha sido relacionado para o jogo diante do Internacional, e o Hickman agora passando a ter mais chances de ser relacionado com a lesão do Matheus Henrique. As 2 novidades então entre os relacionados. Ainda não tem Juan de Neno, ainda não tem Japa, Bolassi também ficou em Belo Horizonte. Marquinhos volta a ser opção, acabou ficando fora do jogo diante do Muxuquiruna na derrota do Cruzeiro no Mineirão. Sobre o time, aí temos que aguardar o que vai fazer o técnico Leonardo Jardim. Ele sempre gosta de definir ali na pré-eleição, aquela última conversa,
e os jogadores são informados, mas a expectativa é de algumas mudanças. Algumas ele já vai ser obrigado a fazer. Na zaga, tem que escolher entre Vidalba ou Gamarra. Talvez o Vidalba aí comece. Gamarra, nas 3 apresentações, não foi bem. Fabrício Bruno é titular. Na esquerda, o Marlon foi titular quarta, joga o Kaique. Para a vaga do Matheus Henrique, aí tem algumas opções, né? O Wallace, o Christian, o próprio Wanderson, que entrou no jogo contra o Mushuc Runa. Tem aí o jovem Murilo Hickman, né? Mas difícil imaginar que ele já vai começar de cara ou fazer alguma outra alteração. O Caio Jorge, que entrou bem na quarta-feira. Aí, com o técnico Leonardo Jardim, se o Eduardo será mantido, já ganhou 2 oportunidades aí como titular e não foi bem, ou se fica no banco de reservas. O certo é que o Cruzeiro quer dar uma resposta positiva depois de uma turbulência maior aí que o clube começou a viver, com resultados negativos, com atuações ruins e principalmente a derrota para o modesto Mushuc Runa em casa pela Copa Sul-Americana. A expectativa é de um bom público no Morumbis e com muitos torcedores do Cruzeiro, caravanas vindo para a capital paulista, o pessoal da região também. No Morumbis, o torcedor do Cruzeiro sempre gosta de comparecer. A partir das 3h30 da tarde, a gente ao vivo, diretamente do Estádio Cícero Pompeu de Toledo, o Morumbis, com o naming right aí vendido pelo São Paulo, e a gente transmitindo São Paulo e Cruzeiro, que seja um dia melhor para o torcedor cruzeirense. Tá falado, pessoal? Um abraço, até a próxima. Vamos que vamos! Algoz do São Paulo e artilheiro do Cruzeiro, Gabigol está perto de igualar gols pelo Flamengo em 2024. Camisa 9 soma 6 gols contra o tricolor no Morumbis, palco do duelo deste domingo. O Cruzeiro enfrenta o São Paulo, neste domingo, no Morumbis, em busca de retomada na temporada, após 3 derrotas consecutivas. Para isso, tem Gabigol, artilheiro do time no ano, como trunfo. O atacante está a um gol de igualar o número de 2024 e tem o rival deste fim de semana como um dos principais alvos da carreira. Contratado a peso de ouro pela gestão de Pedro Lourenço. Após o fim do contrato com o Flamengo, Gabigol é titular absoluto da equipe e soma 7 gols em 11 jogos com a camisa do Cruzeiro. No ano passado, com o rubro-negro, ele marcou 8 vezes em 38 atuações. Gabriel não foi titular em boa parte do último ano da vencedora passagem pelo Flamengo. Começou somente 13 dos 73 jogos que a equipe teve na temporada, tornando-se absoluto na equipe durante a reta final do ano. Com Felipe Luiz. Na ocasião, o treinador tinha Pedro no banco de reservas, e Carlinhos era outra opção de centroavante. Gabigol correspondeu, marcando 3 gols nos últimos 5 jogos. O destaque principal foi na final da Copa do Brasil, quando marcou 2 na vitória sobre o Atlético Mineiro. Bons números contra o São Paulo. Ao longo da carreira, Gabigol tem o São Paulo como uma das principais vítimas em termos de gols. Foram 8 marcados em 27 jogos. Só foi às redes mais vezes contra Fluminense, 14 gols, Palmeiras, 14 e Atlético PR, 11. 6 dos 8 gols foram marcados por Gabi em jogos do Morumbis, palco do duelo deste domingo, sendo 3 com a camisa do Flamengo e 3 pelo Santos. Pelos 2 times, inclusive, foi algoz do São Paulo, no estádio do Tricolor, em 2 semifinais de Copa do Brasil, 2015 e 2022.